O mundo de 8 bilhões mais religioso. As previsões são de contínuo crescimento religioso, mas como a de que evangélicos seriam metade da população brasileira em 2020, acredito que não acertarão. O mundo com 8 bilhões será mais religioso e muçulmanos colarão nos cristãos. Deus não só continua em alta, como estará mais pop do que nunca quando o planeta se aproximar dos 10 bilhões. 8 de novembro, Ana Virgínia Balussier. Já somos 8 bilhões no planeta, diz a ONU. E Deus não só continua em alta, como estará mais pop do que nunca quando nos aproximarmos dos 10 bilhões de humanos, algo previsto para pouco mais de 30 anos. A questão é, que Deus será esse? Contrariando prognósticos passados que falavam numa secularização em massa, o mundo tende a ficar ainda mais religioso, segundo projeções do Pew Research Center, organização americana que aborda questões de fé em suas pesquisas. Ficará também mais muçulmana. A crença com mais afiliados ainda será cristã, mas o islamismo crescerá mais rapidamente do que qualquer outra das grandes religiões. Até 2050, o bloco muçulmano será apenas residualmente menor do que o cristão. Se arredondada a estatística, ambos reunirão 3 em cada 10 pessoas vivendo na Terra. Outra consequência desse movimento será o encolhimento do grupo que até há pouco tempo simbolizava o enfraquecimento desse arcabouço de fé, aquele dos que não declaram nenhuma crença em particular. Diretor associado do Pew, Conrad Hackett, estima que os seguidores do Corão passarão de 1,8 bilhão em 2015 para quase 3 bilhões até 2060, expandindo-se 2 vezes mais rapidamente do que a média da população geral. A principal razão para essa tendência é a dinâmica demográfica. Os muçulmanos têm populações mais jovens e mais filhos por mulher do que qualquer outro grande grupo religioso, explica. É o oposto do que acontece em muitos dos países mais ricos. Uma parcela crescente de pessoas que foram criadas em uma religião está se afastando voluntariamente dela, afirma Hackett. No entanto, menos crianças nascem dessas mulheres, limitando o crescimento global da população sem religião. A alta fecundidade das religiosas vai garantir a alta circulação da fé em nações mais pobres. A dilatação do extrato que não se identifica com uma crença específica será retardada pela expansão populacional lenta, ou mesmo retração em alguns casos. Esse nicho é bem plural. Nele cabem ateus, agnósticos, quem não acha que há elemento suficiente para demonstrar nem que Deus existe, nem que não existe, e tipos que não necessariamente descartam a prevalência de uma força superior, mas não a sistematizam numa religião. Projeções apontam que os não religiosos minguarão na percentagem global, mas vão aumentar em lugares como Estados Unidos e França, onde a taxa de fecundidade só não desacelera mais devido ao fluxo migratório. Em 3 décadas, 10% da Europa deverá ser muçulmana, por exemplo. Nos Estados Unidos, os cristãos, que hoje representam 3/4 da população, devem baixar para 2/3 em 2050. O judaísmo deixará de ser a maior religião não cristã da nação mais rica do mundo. Se os Estados Unidos vão manter esse posto até lá, são outros 500. A previsão é a de que muçulmanos peguem esse posto. Como o Pew não analisa subgrupos religiosos nesse levantamento,
não faz distinção entre diferentes matrizes cristãs. Mas a desidratação católica para os evangélicos é um fenômeno forte, sobretudo na América Latina, com ecos também na África. O apetite conversionista faz com que os pentecostais, galho mais ramoso do segmento evangélico, liderem as taxas de crescimento religioso na região. É o que acontece no Brasil, onde o catolicismo reinou quase soberano até os anos 1980, quando 9 em cada 10 brasileiros se reconheciam nele, mas passou a perder espaço para os herdeiros da Reforma Protestante e também para pessoas sem filiação religiosa. Hoje são metade da população numa sangria que deve perdurar mais alguns anos até ser estancada. Não há uma estatística certeira aqui, até porque há muitos movimentos censitários desatualizados, caso do próprio Brasil, mas crentes são ao menos 20% da religião, segundo o sociólogo peruano José Luiz Pérez Guadalupe, que pesquisa a ascensão evangélica na América do Sul e Central. Em países como Guatemala e Honduras, o dobro disso. Por aqui devem chegar perto dos 40 na próxima década. Esse espichamento populacional não precisa nem sequer desbancar católicos para produzir efeitos em cadeia, diz Guadalupe. Não é somente a percentagem, mas a militância. A questão é quanto essa